Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Humberto, da Igreja Presbiteriana Rio de Vida, no Distrito Federal. Em algum momento de sua vida você já fez para você mesmo questões semelhantes a estas? Por exemplo, o que Deus quer da minha vida? As ações que eu tenho tomado, será que elas fazem parte daquele projeto maior de Deus para mim? Quais são os planos de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? É uma questão que não é irrelevante, devemos pensar muito seriamente sobre isto. O livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2, Jó responde ao Senhor dizendo: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Deus pode todas as coisas. Meu querido, aquilo que Deus colocar em sua mente para fazer, nada impede que Deus faça aquilo que ele pensou em fazer. Porque ele pode realmente todas as coisas. E atentem bem para quem está falando essas palavras. É um homem chamado Jó, com história absolutamente conhecida e que dispensa citarmos aqui toda a sua história, mas um homem que tinha tudo na vida, um homem muito rico, família feliz, e de repente ele perde tudo que ele tinha. Ele perde todo o seu patrimônio, guardado com muito carinho durante toda a sua vida. No mesmo dia, morrem os seus 10 filhos. Já imaginou o sofrimento de um pai numa situação como esta? Adoece, e é interessante que os cães lambiam as chagas que Jó levava no seu corpo. Homem que sofreu demais. Mas Jó diz o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse versículo mostra um negócio muito interessante. É que depois de passar por todo aquele sofrimento, Jó era um homem completamente novo. Se ele já era fiel, temente a Deus, antes de perder tudo que ele tinha, passada esta crise que ele vivenciou com toda a sua família, é um homem que lança esta palavra absolutamente poética, quando ele fala que o Senhor realmente é todo-poderoso, que nenhum dos seus planos pode realmente ser frustrado. É esse o Deus em que nós realmente cremos. Agora, pensando um pouco em você, me diz uma coisa: como é que está realmente a sua vida? A Bíblia fala que nenhum dos planos de Deus pode realmente ser frustrado. Tudo que Deus intenta fazer, realmente Ele faz. Aí nós ficamos pensando assim, o que fala o livro de Provérbios, quando diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Todos os seus planos são executados em nossa própria vida. A nós cabe aceitar a vontade de Deus realmente para nós. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas grandiosas para a sua própria vida. E o sofrimento pelo qual Jó passou simplesmente fundamentou ainda mais, fortaleceu ainda mais o seu caráter e a sua vida com Deus. Ele saiu daquela crise e recebeu de Deus tudo que ele tinha, porque Deus é um Deus que toma conta de cada um de nós. Isaías 53, versículo 3, tratando sobre Jesus, diz que ele era desprezado e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores. Então Jesus também, ele sofreu em nosso lugar. E o sofrimento de Jesus não o afastou do seu Pai. Pelo contrário, Jesus cada dia mais era um filho obediente ao seu Pai. Então, eu penso agora nesta Covid-19, não tem como não falar disto. Gente, quantos planos foram feitos pelas pessoas e que não chegaram à realidade? Quantos casamentos que não foram realizados? Quantas viagens já marcadas? E nada disso aconteceu. Porque o Senhor da história não quis que essas coisas realmente acontecessem. Por isso, se em sua vida chegar o sofrimento, por quaisquer que sejam as situações, não se esqueça de que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, olha que coisa preciosa tem nesse texto. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vale a pena confiar nesse Deus, ainda que o sofrimento bata à porta de nossa casa, bata à porta de nossa vida. Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E o retorno, então, é a pergunta, ou às perguntas que eu fiz no início, é o que Deus quer de você. Aproxime-se dele. Tenha intimidade com ele. Um amigo só sabe bem o que o outro amigo pensa quando dele se aproxima, quando conquista a sua confiança. Se aproxime de Deus e dependa completamente dele, porque ele quer o melhor para a sua vida. Deus te abençoe. Amém.